Deus. Cada dia vamos perdendo mais, porque são tantas coisas que oferecem para fora, né? Coisas que fazem afastar nós de Deus. É tanta coisa. Mas nós vemos que se nós ocupar a nossa vida com as coisas de Deus, na presença de Deus, isso não vai ter influência na nossa vida. Porque estamos ocupados com as coisas de Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses no capítulo 3, né? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então nós estamos preocupados com as coisas que são de Deus. Não estamos preocupados com as coisas do mundo. Nós precisamos viver para Deus. E se o Espírito de Deus nos dirige a nossa vida, nós vamos viver para Deus. Mas precisa que o Espírito Santo de Deus, ele dirija a nossa vida. Nós não podemos dirigir a nossa vida por nossa conta própria, né? Ah, não, eu vou aqui, eu vou ali e tal, mas você tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque quando você vai deslizar ou vai fazer alguma coisa que vai ser contrária à vontade de Deus, o Espírito Santo vai te alertar. E você precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque se você ouvir, você vai andar na presença de Deus. E bom é andar na presença de Deus, né? O melhor que nós temos é andar na presença de Deus. E para andar na presença de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Bom, mas vamos entrar aqui na introdução, né? Não é muito rica essa lição, né? Tem muita coisa boa para a nossa vida. A introdução diz assim: a igreja em Sardes foi morrendo aos poucos, até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Que coisa triste, né? Quando vai deixando, vai... O apóstolo Paulo fala, não extinguais, né? O Espírito Santo. Né? E aqui nós vemos que a igreja de Sardes foi morrendo aos poucos. Pouco a pouco. Foi se afastando de Deus. Né? Começa bem na presença de Deus, mas depois vai se contaminando, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, até que vai perdendo a vida. E Sardes era essa igreja. Tinha esvaziado por completo do Espírito Santo. Agora já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia bem viva. Interessante, né? Parecia bem viva porque era uma igreja. Fala, não, ali é uma igreja, mas era morta diante dos olhos de Deus. Não é interessante os olhos do mundo. Interessante é os olhos de Deus. E nós, como nós estamos diante dos olhos de Deus? Isso que nós precisamos analisar na nossa vida. Como eu estou diante dos olhos de Deus? Né? Como nós estamos? E aqui nós vemos a igreja aqui que ela tinha uma aparência, né? Mas espiritualmente ela estava morta. Assemelhava-se aos defuntos, preparados em ricas funerárias, coisa triste, bem maquiada e vestida ricamente, impressionava por sua vida sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal. Meu Deus, que isso nunca aconteça na nossa vida. Cheira mal na presença de Deus. Tem pessoa que cheira mal. É muito triste cheirar mal na presença de Deus. O cheiro já é. Você fica perto de uma pessoa que tem um cheiro ruim, é difícil você ficar perto, né? Alguma coisa que cheira mal, você quer afastar dela, daquele cheiro, né? Então, pois é, imagine Deus. Imagina Deus. O cheiro mal, aquelas coisas que fazem mal à presença de Deus, né? É difícil, né? Muitas igrejas hoje assemelham-se a Sardes. Morreram e não sabem. Vive do passado, pois já não existe no presente. Ao invés do registro do novo nascimento, o atestado de um óbito que poderia ter sido evitado, era só
angustiar-se por um avivamento. Todavia o Senhor Jesus quer reavivá-los. O Espírito Santo haverá de soprar-lhes a vida, para que se reergam neste vale de ossos sequíssimos. Somente um reavivamento ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, já não fazem história. Nós vemos aqui que a igreja, tem muitas igrejas aqui que tem nome, mas estão mortas. Não vive mais para Deus. Perderam o primeiro amor. Perderam. Mas é interessante que Deus ama a sua igreja. E sempre está dando um aviso para ouvir, ouça o aviso de Deus. Recata o aviso de Deus para a sua vida. Fala, arrepende-te. Não é? Arrepende-te. Deus está dando um alerta. A igreja está dormindo. A igreja que está morta, mas ainda pode ouvir. Se ela ouvir a voz de Deus, ela vai reviver. Se ouvir a voz do Espírito Santo, vai viver, porque o Espírito é de vida. Ele dá vida. Olha para as suas atitudes, vê que são má, arrepende-te, dá meia volta. E começa a viver para Deus. O Espírito de Deus quer reavivar a nossa vida. Ele quer nos dar vida, novamente. Ter aquele primeiro amor que nós tínhamos, né? No começo não era assim, quando nós aceitamos a Cristo. Não tinha vontade de evangelizar, vontade de estar na oração, vontade de ouvir a palavra de Deus, vontade de estar em todos os momentos na presença de Deus. Não tinha tempo, não tinha para essas coisas que estão hoje por aí. Mas não tinha esse tempo. Mas estar na presença de Deus. E nós vemos aqui que a igreja de Sardes era assim. E Jesus falou, olha, vê lá o que tu tinha no começo, lá, o que você tinha lá. Vê lá o que você tinha. Não era bom sentir a presença de Deus, ter a presença de Deus, viver no Espírito. Então olha para isso, arrepende-te. Vê a vida que tu está vivendo hoje. Vê as ações quais são. E volta. Volta para Deus. Deus está esperando nessa ação em nós. Porque Ele nos ama. Ele nos chamou. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. E Ele está alertando aqui, para de todas essas igrejas, a santa igreja aqui, Ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça. E quem ouvir vai viver. Porque ouvindo a voz do Espírito Santo, você vai viver. Porque você vai ser guiado por Ele. O ponto 1 aqui diz assim, a igreja de Sardes, a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugnável. Ela orgulhava-se também dos seus fábulos tesouros. Sua abundância vinha em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Suas águas, de tão excelentes, eram tidas como indispensáveis à boa saúde. Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Haja vista o fabuloso Creso, ascendendo ao trono no 6º século a.C. Este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a tornar-se sinônimo de riqueza no mundo antigo. Desde ditado era corrente, rico, como Creso. Quem visita hoje a Turquia espanta-se com as ruínas de Sardes. Nem sombra há daquele reino que se elevava aos céus. Era uma cidade rica, né? Tinha muito ouro, muita prata, tinha muitas riquezas,
Mas só que aqui está dizendo que hoje ela se tornou em ruínas, né? Não existe mais. Ela foi destruída. E nós vemos que ela era rica, tinha riqueza. A igreja era rica, tinha tudo. Mas só que materialmente. Não basta nós só ter material. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque Deus me deu. Uma bênção que Deus dá, né? Mas nós precisamos ter um bem maior, que é ter a presença de Deus em nossa vida. O ponto 2 diz assim: a igreja em Sardes, fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja em Sardes exalava abundantemente vida de um amontoado de gente oriunda de várias etnias. O Espírito Santo batizou todos no corpo de Cristo. Romanos 6 e 3. Vamos ver esse versículo aí, Romanos 6 e 3. Pode ler. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém. Aí está aí a referência aí, né? E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida. Aí tem algumas referências, mas não vamos ler essas referências, porque nosso tempo vai passando muito rápido. Mas precisamos continuar aqui, né? Mas se demorou muito e Sardes começou a necrosar-se, morria e não percebia que estava morrendo. A pior coisa é essa, né? Quando a pessoa está morrendo e ela não percebe que ela está morrendo. Né? Porque quando ela percebe, ela volta para Deus, né? Então, mas eu estou fugindo da presença de Deus. É interessante que quando eu falo disso, eu lembro de Jonas, que ele queria fugir da presença de Deus, né? Queria fugir, mas Deus não tem como fugir da presença de Deus, né? Muitas vezes o crente pensa que foge da presença de Deus, né? Como Jonas, né? Inventa um monte de coisa, mas Deus, ele está sempre de olho em nós, né? Ele cuida de nós, nós precisamos andar sinceramente na presença de Deus, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 2 e 15, eu admiro muito esse versículo, gosto muito desse versículo, porque lá fala: procura apresentar a Deus aprovado. Como a Bíblia entende aqui, se envergonhar, mas de maneira bem a palavra da verdade. Procura apresentar a Deus aprovado. Nós temos que estar aprovado diante de Deus. Não é aprovado diante da sociedade, né? Não é aprovado diante do mundo, mas é diante de Deus. Precisamos estar aprovados. Até que diante do pastor, diante da igreja, é fácil de ser aprovado, né? Mas e diante de Deus? Será que somos aprovados? Precisamos ser aprovados por Deus. Deus precisa aprovar as nossas atitudes. Tinha um grupo lá em Sardes que Deus aprovou as atitudes dele. Eles viviam na presença de Deus, com sinceridade, com integridade na presença de Deus. Deus aprovou. E as nossas atitudes, será que Deus está aprovando? Será que o que temos feito, Deus tem aprovado na nossa vida? Nós precisamos ter isso na nossa consciência. Se as nossas atitudes são realmente aprovadas por Deus. Que Deus possa dar, né, sabedoria e entendimento para que nós possamos ser aprovados. E nós estamos aqui nesta manhã para aprender a ser aprovados diante de Deus. Aqui nós vemos um exemplo, né, da igreja de Sardes, um exemplo que nós vemos que o apóstolo Paulo fala que toda a escritura divinamente inspirada serve para nos corrigir, redarguir, instruir, né? Então nós estamos sendo instruídos pela palavra de Deus, né? E aqui nós estamos tendo um exemplo da igreja de Sardes e as falhas que havia na igreja, e para que nós não cometa
os mesmos erros, né? As mesmas falhas. É para que nós não caímos no mesmo erro. Porque Deus quer que nós vivamos uma vida na sua presença, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, né, com o Espírito Santo de Deus, né? É bom ter comunhão com o Espírito Santo, né? Porque Ele dirige a nossa vida, mas se Ele estiver agindo na nossa vida, nós não vamos errar. Porque o Espírito Santo não erra. Ele dirige os nossos passos de uma maneira tremenda, né? Mas continuando aqui, Sarde agora vivia de aparência, embora parecesse avivada, jazia servida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada mancha fúnebre. Que coisa feia. Isso aqui é ruim, né? É um retrato bem ruim para uma vida de uma pessoa que serve a Deus, que tem um nome, né, de que vive na presença de Deus. Se receber essa característica que recebeu a igreja de Sardes, né, precisamos dar um ponto, né, de referência a essa palavra para que nós não caiamos no mesmo erro. Esse é o retrato de algumas igrejas. No exterior, a caidura dela. No interior, o acúmulo de mortos. Mateus 23, 27, alguém pode ler esse versículo também. E os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que apodrecem moral e espiritualmente. É interessante, né? A palavra de Deus, ela é tremenda, porque Deus é um Deus santo, justo, e Ele quer que nós vivamos em santidade. Então aqui, veja bem aqui, uma coisa interessante, porque a igreja de Sardes, ela que estava como morta, tinha pessoas, Jesus falou, ó, lá tem pessoas lá, que não se contaminaram. Então isso que acontece também hoje, porque as pessoas que estão vivas, que estão servindo a Deus, que estão vivendo na presença de Deus em santidade, então ele se sente mal com aquelas outras pessoas que estão mortas. Ela se sente mal. Por quê? Porque o desejo daquelas pessoas que estão vivas, que estão buscando a presença de Deus, o desejo dela é que todos estivessem na presença de Deus, que sentissem o mesmo que ele sente. Porque quem tem a presença do Espírito Santo sente-se bem na presença de Deus, sente a alegria do Espírito Santo. Então ele quer que todos sintam aquela alegria. E nós vemos que isso acontecia lá em Sardes, né? Aquelas pessoas que estavam, aquele pequeno grupo que estava vivendo na presença de Deus, estavam sofrendo, porque em volta deles existiam muitas pessoas que estavam mortas para Deus. Não tinha mais compromisso com Deus, perderam, não tinha mais o Espírito Santo de Deus, estavam mortos, estavam como o vale de ossos secos, né? Não tinha a presença de Deus, e a coisa mais triste é não ter a presença de Deus, né? E cada vez vai se aprofundando mais no abismo, né? Perderam a direção de Deus. Mas Deus está dando uma chance nesta manhã. Arrepende-te, volta para Deus. Reconhece. Deus é maravilhoso, né? Ele nos ama de uma maneira que nós não conseguimos entender o grande amor de Deus na nossa vida. Não conseguimos entender. E João, ele não teve nem palavra para expressar, né, que ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, ele não tem palavra para descrever o amor de Deus, porque é muito grande. Muitas vezes nós erramos, nós aprofundamos em erro na nossa vida, mas Deus fala, olha, arrepende-te e volta-te. Aleluia. Coisa gloriosa, esse Deus maravilhoso. Alguém achou aí Mateus 23, 27? Bom, nesse caso aqui, eu estou entendendo, inclusive o pastor estava morto junto com o povo, né? Porque a carta está endereçada a ele. Aí ele é o responsável, né? Porque ele tinha que ensinar. Ele é o responsável, a responsabilidade maior seria dele.
Mas isso também se diz também individualmente. Sim. Porque cada um de nós devemos tomar conta da nossa vida espiritual. Como é que está sendo a nossa vida? Tem que... O apóstolo Paulo ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quer dizer, nós temos que fazer um exame em nossa vida. Como está sendo diante de Deus? Como a nossa vida está sendo diante de Deus? Nós não podemos ficar conformados e falar: não, eu estou indo na igreja, eu estou indo na escola dominical, eu estou indo nas orações, está na minha vida. Mas será que está bom mesmo diante de Deus? Como é que está? Será que diante dos olhos de Deus nós estamos bem mesmo? Será que estamos bem na nossa vida espiritual diante de Deus? Precisamos fazer um exame na nossa vida para ver como é que está. Se tem alguma coisa errada, nós precisamos voltar. Nós precisamos dar uma meia volta. Não, isso está errado na minha vida. Eu não vou praticar mais isso aqui. Porque eu sirvo um Deus que é vivo, que é santo. Eu preciso andar em santidade na presença de Deus. Então nós precisamos conscientizar disso na nossa vida. Alguém achou aí? Mateus 20. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Também aí está aqui a referência daqui que fala: no exterior a caiadura bela. Está bonito. Exteriormente você vê, não. E isso daqui Jesus falou no Didamém, sabe? Exatamente. Falou. Está bonito, né? Mas se por dentro, como é que está por dentro, né? Colaborando com o que o irmão mencionou aqui, nesse caso de Sardes, como ele viu o pastor devido por força de vocação, ver o estado de morte daquele grupo que estava definhando. Ele não entra, pelo fato da conivência, ele não entra sobre a mesma condenação, sobre o mesmo julgamento, junto com esses. Exatamente. Entra. A Bíblia diz que a quem muito for confiado, da mesma medida vai ser requerido. Vai ser requerido e... Então dá a impressão que ele está sendo requerido junto com esses que foram achados em falta, né? A responsabilidade do pastor, ela é grande, né? Porque tem um peso. Né? Nós vamos ver nas cartas de Paulo lá que tem um peso. A responsabilidade do pastor que está na frente, né? Então nós vemos que precisa, que nem essa igreja de Sardes, precisava o pastor reconhecer que a igreja, a maioria estava morrendo, estava morta, né? Ele precisava reconhecer isso e tomar uma atitude, né? Teria que vir dele também, não só das pessoas que faziam parte da igreja, mas dele também, tinha que ser uma iniciativa dele. Né? Ele estava morto, como é que ele ia tomar atitude? Morto não age, e nem reage. Alguma coisa mais ainda aí, eu estou esperando que apareça mais alguma coisa aqui, porque avaliando a aula, acompanhando. Estou esperando que apareça pelo menos alguma coisa que dê a consequência da morte. Que tipo de morte seria essa? O que causou uma morte coletiva? Começando do pastor e pegando quase que a maioria, porque algumas pessoas, veja que, deixa eu ver aqui o versículo, mas também algumas significa um percentual Algumas pessoas, menor em relação à quantidade que estava morta, contaminada, estava sob a ação da necrópsia. Que morte seria essa? Ninguém perguntou até agora isso. Você não colocou ainda, não foi feita a pergunta, o próprio texto não responde. Estou esperando que saia uma pergunta nesse aspecto, porque a questão, alguma coisa entrou na igreja que matou, e só o Espírito de Deus poderia dar vida. Quem está morto tem uma ação de fora. Lázaro estava na caverna, Jesus não chega, ele não sairia dali. Era 4 dias, continuaria. Exatamente. Ele estava, o pastor estava morto. Algumas pessoas estavam vivas, né? Eu sei que o tempo passa, eu não posso ficar aqui tomando tempo da sua. Mas a morte aqui não é espiritual. A morte aqui é morte moral. Eles estavam sob efeito do culto de Artemis, da deusa Afrodite. Nessa época,
Nesta época, eles cultuavam dois deuses nessa cidade, duas deusas, Ceres, a deusa das esposas entre os romanos, e Artemis dos gregos, que é a Afrodite dos gregos, Artemis dos gregos, a Afrodite dos romanos. Portanto, imagina a camisa de Vênus, esse preservativo aí. É mais ou menos o que você está vendo hoje, ele é distribuído para todo mundo ter. A preocupação não é se é pecado, não é se é fornicação, não é se é adultério. A preocupação é não engravidar e não se contaminar com as DSTs e muito menos com a AIDS, porque isso aí contraria a vida física só. A vida espiritual não está levando, a vida social, a vida moral, não está sendo levada a sério. A igreja entrou por isso aqui na realidade não é uma crise, é uma síndrome. Esse assunto é seríssimo. Havia uma imoralidade fora do normal. Ela entrou na igreja e os membros da igreja estavam praticando com o pastor. Eles concordavam que não tinha nenhum problema, poderia deixar isso. Essa é a razão. Estudar a história, você vai encontrar que nesta igreja, por causa da riqueza, eles acharam que poderiam liberar. E que é assim, mais ou menos assim. Eu dei uma palestra de texto na igreja e eu condenei o sexo anal e o sexo oral como uma versão de autoria do diabo. Fui bem claro, falei, até escrevi isso na apostila. Aí, não posso dizer agora quem, né? É mal demais, confidenciar essas coisas. Mas se a gente quer, esposa de 2 obreiros, mas se a gente quer, continua sendo pecado, quer dizer, se eu quero, não é mais pecado. Mesmo que Deus disse que é, mas eu estou de acordo com a minha mulher, entre nós não é. Aí vem a morte moral, ou seja, a vergonha de Deus. Só a minha participação é só essa, só para dar esse esclarecimento. Se não houvesse a ação do Espírito aqui, meu irmão, no arrependimento, vai ver. Não, arrepende, está aí, ó, arrepende-te. Eu não tenho arrepende-te. Então, arrependimento vem de pecado. O Deus é de mim. Muito obrigado, continue. Não tira você do seu foco. Teria que reconhecer, né? Essa é a essência da lição. Porque se, por exemplo, ele não ouvir, ele não arrepende. Não estava aqui, estava escondendo de Deus, estava igual Adão e Eva, cobrindo com figueiras, tentando esconder de Deus atrás de folhas. E tem muita gente assim, escondendo, mas que nós possamos viver, né, a presença de Deus. Deus possa mudar, né, a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de agir, né? Só Deus pode fazer isso. Que nós possamos não deixar, né, essa morte, porque começa, lá fala que começou a morrer de pouco, né? Que Deus possa nos alertar e não deixar nós morrer, mas nós viva para Deus. Bom, ponto 2, já está ali, nosso tempo está andando depressa. Ponto 2, a identificação do missivista. A igreja em Sardes apresentava-se Jesus como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Dessa forma, o Senhor realça a ação plena do Espírito Santo na igreja de Cristo. Somente o Consolador pode vivificar na igreja morta. Sempre-se do vale, lembre-se do vale dos ossos secos, visto por Ezequiel. Se buscarmos a Deus, o Senhor Jesus assoprará sobre nós o seu Espírito. Cada osso com o seu osso se ajuntará. Os nervos e tendões aparecerão e as carnes vestirão todos os esqueletos.